Eu estou sempre por aqui contando um pouquinho das minhas histórias e hoje eu queria falar de mais uma que aconteceu comigo quando eu era criança, quando eu era pequeno, quando eu tinha por volta dos meus 9 anos de idade. Foi quando eu perdi minha mãe. É uma história um pouquinho triste porque eu tinha apenas 9 anos de idade. Minha mãe ficou doente e teve que se tratar na capital do estado do Paraná, em Curitiba. E meu pai trabalhava, tinha a correria dele, a luta dele. E eu fiquei na casa de pessoas amigas, de pessoas conhecidas. Um dia eu cheguei na casa que eu estava residindo, que eu estava parando. Tinha uma pessoa que cuidava de mim. Eu tinha 9 anos, deficiente físico, diletante, ia para a escola todos os dias. E um dia eu cheguei da escola e a pessoa da casa, ela falou assim: eu preciso te falar, eu vou te falar logo, eu não consigo esperar muito tempo, né? E falou, me deu a pior notícia que eu já recebi em toda a minha vida, que foi a notícia da morte da minha mãe. Ela informou que a minha mãe tinha falecido e que, infelizmente, ela não voltaria mais, ia ser enterrada lá na cidade, lá onde ela faleceu. Não tinha condições de vir, meu pai estava lá, mas não tinha condições de trazer o corpo. Ficava muito caro naquele tempo, né? Hoje é caro, imagina aquele tempo. Faz tempo isso. Eu tinha 9 anos de idade. E aí ela me deu essa informação, essa notícia triste. Naquele momento, eu sentia assim, desamparado. Sabe o que é desamparado? Eu sabia que eu tinha meu pai, que eu podia contar com ele. Meu pai sempre foi um grande guerreiro, um incentivador, até devido à minha deficiência. Ele sempre me falava: estude, corra atrás, que você não pode ir para a roça, você não pode ir para o cabo da enxada, você não pode ir para o cabo da foice, você não pode fazer qualquer tipo de serviço. Então estude, porque você vai precisar. E aí eu recebi naquele momento aquela notícia da morte da minha mãe. Foi a pior notícia que eu recebi toda a minha vida. Pior notícia. Foi muito triste para mim. E eu, uma criança de 9 anos. Para mim ali desabou o mundo na minha cabeça. E eu pensava: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver sem minha mãe? Como é que eu vou tocar minha vida sem minha mãe? Como é que eu vou para a escola sabendo que a minha mãe não vai estar em casa me esperando quando eu voltar? E isso ficou na minha mente martelando ali por um bom tempo mesmo. Eu digo a vocês que a perca da minha mãe foi a maior perca que eu já tive em toda a minha vida. Foi a partida da minha mãe, naquele momento que eu mais precisava dela. E é interessante que quando ela foi viajar para fazer o tratamento, que ela não retornou mais, eu acompanhei ela até uma garagem de ônibus para ela pegar uma carona no ônibus da garagem, que era perto da nossa casa, até a rodoviária da cidade para pegar o ônibus para ir para Curitiba. E eu de muletinha, andando com ela, acompanhando ela, tinha uma subidinha para a gente chegar até no local. Triste. E quando a gente chegou lá, ela me abraçou, deu um beijo e pediu para mim não desistir nunca, para mim ser forte, para mim ser corajoso, para mim encarar as consequências, as dificuldades que a vida impõe, e que eu fosse bastante dedicado e cuidasse bastante, cuidasse muito de mim, que eu precisaria dar muita atenção para mim mesmo e cuidar de mim. Porque o mundo é cheio de muita coisa errada, de muita coisa ruim. Meu filho, se cuide, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Naquele momento ali, no meu pensar de criança, na minha inocência de criança, eu não percebi na hora, mas ela estava se despedindo de mim. Ali foi uma despedida. A minha mãe, naquele momento ali, ela sabia que não voltaria. Ela sabia que a situação dela era grave, as condições eram difíceis e que ela não ia conseguir retornar. Então ela não falou nada para mim, mas ela me deu um adeus.
um adeus assim tão bonito. Me deu um abraço, um beijo e embarcou naquele ônibus que foi embora para nunca mais. É meio triste, né, essa história, mas aconteceu comigo. Eu tinha 9 anos de idade. Tem mais coisas que eu vou contando aqui no meu canal. Eu conto com você sempre. Se inscreva no canal, dê o seu like aí. Eu preciso de você para estar caminhando, para continuar, tá bom? Valeu, um grande abraço.